Estou aqui com o Michael, que é um grande amigo, médico, investidor e o empreendedor aí à frente do Além da Medicina, que é uma plataforma aí de ensino, posso chamar assim, uma escola de... Isso. Como é que a gente pode definir o Além da Medicina? É difícil de Escola da definir, né? Medicina. Ele é uma escola, basicamente, né, é um projeto de educação online, mas dedicado a ensinar para médicos e estudantes de medicina soft skills que eles não aprenderam durante a faculdade. Esse é o core business aí do Além da Medicina. O que seria soft skills? Aquelas habilidades que o estudante de medicina ou o médico ele não tem para se desenvolver na carreira médica, porque o que acontece? O cara está na faculdade inteira estudando anatomia, está estudando bioquímica, está estudando fisiologia, está muito focado naquilo ali, só que quando ele chega no mercado de trabalho, ele percebe que só esse tipo de habilidade, só esse tipo de conhecimento não é suficiente para ele se dar bem, tanto é que a gente conhece um monte de aluno nota 10, mas que chega na hora do mercado de trabalho e se estrepa. Então, o cara, ele não consegue fazer um bom networking, ele não consegue se introduzir no mercado, ele não consegue fazer a hora dele valer mais. E a minha parte ali no Além da Medicina, nós somos 3 sócios, né? O Bernardo, o Vitor e eu, e a minha parte é muito focada na questão de inteligência financeira. Eu sou o mais velho já deles, né? Já passei por todos os perrengues financeiros que os médicos passam, já cometi todos os erros. E aí, depois de acordar para a vida, me tornar investidor qualificado e tudo mais, aí eu resolvi ensinar isso para o pessoal da medicina. Eu, aqui na frente da Suno, a gente tem muitos clientes médicos, muitos profissionais liberais, mas também muitos clientes médicos, e a gente ouve todo tipo de história, assim, muitas histórias de caras que ganham muito bem e, por algum motivo, acabam gastando mais do que deveriam, se endividando e tendo que trabalhar até mais tarde, tanto em horário como em idade, porque não fizeram o famoso pé de meia. Então, eu me sensibilizo muito com esses caras, porque são pessoas que era só um pouquinho de conhecimento. E, assim, de tudo que vocês aprendem na medicina, eu acho que inteligência financeira e até investimentos, cara, é simples perto do que vocês veem. E errar nisso aqui não pode. Assim, é umas coisas que às vezes você gasta pouco tempo e vocês são inteligentes, vocês vão aprender, vocês vão pegar rápido, mas às vezes não teve acesso a esse material e a esse conteúdo, esse conhecimento e acaba jogando uma carreira, às vezes, por água abaixo, aí, porque não teve, enfim, esse conhecimento que é tão importante para todo mundo e também para os médicos. Você sabe que o clique que eu tive foi exatamente esse, né? Quando, na verdade, primeiramente, assim, o que me chamou muita atenção? Conversando com médicos mais velhos, caras especialistas, que estavam há anos ali trabalhando, poxa, né, tipo, um consultório, conhecidos na cidade e tal, e aí eu comecei a ver o cara no começo do ano, o hospital atrasava ali, 1 mês, 2 de salário, o cara estava desesperado porque ele não tinha reserva. Ou ele vi médicos, por exemplo, pegando empréstimo para poder pagar aquelas contas que vêm todo começo de ano, IPVA, IPTU e tal, como se fosse um imprevisto, né? Aquele negócio que acontece todo ano. E quando eu olhei aquilo, eu comecei a ficar assustado, porque eu falei, cara, não posso cair nessa mesma rotina para chegar, sei lá, daí quando eu tiver com 70 anos de idade, eu ter que estar dando plantão, me matando, sem ter um pé de meia, sem ter ativos que me gerem renda. E aí foi quando eu pensei, não, eu preciso colocar em prática, preciso aprender a investir, preciso aprender a cuidar da minha grana. E aí quando eu comecei a ler, comecei a pesquisar, aquilo parecia muito grego para mim, né? Porque fica muito fora do que a gente está acostumado a estudar. Mas eu tive exatamente esse insight que você falou. Eu falei, cara, eu sei tratar glomerulonefrite, eu sou nefrologista, tá? Eu falei assim, não é possível que eu não consiga aprender a cuidar do dinheiro, pelo menos fazer o básico. E foi aí que eu realmente comecei a estudar, fiz cursos, li muito e tal, e comecei a aplicar na prática, né? E as histórias que a gente vê, né, dos médicos mais velhos são muito dessas, do cara tá tendo que se matar no plantão porque não guardou nada, só que quando você olha, você acha que o cara é multimilionário, porque ele, tá num casão gigantesco, ele tá num carro, importado e tal, mas tudo aquilo é financiado, nada daquilo é dele, né? E aí a minha missão maior é realmente educar a nova geração de médicos. Então, o pessoal mais novo, o pessoal que está saindo da faculdade agora, que eles têm pelo menos uma cabeça mais aberta para esse tipo de coisa. E muitos já viram os chefes, os professores, os caras mais velhos
passando por esse tipo de perrengue e falar, não, cara, não quero isso para a minha vida. E aí vai, assim, e hoje uma aluna minha lá do Finanças Dominadas, ela falou para mim, olha, nem formei ainda, já vieram me oferecer consórcio aqui. Então, assim, o médico ele acaba sendo muito visado para produtos ruins no mercado. Então, o cara sai da faculdade, cara, cai um monte de gente em cima para vender aquele segurozinho resgatável, para vender um consórcio, para vender aquele empreendimento imobiliário na planta e tal. E o pessoal vai caindo uma atrás da outra, e aí, no final, acaba tendo aquela surpresa, né, que chega no final da vida e, pô, não juntei nada, vou ter que trabalhar até eu morrer. Michael, vamos falar um pouco do que a gente está construindo aqui ao longo dos próximos dias. A gente está fazendo aqui um projeto que a gente vai criamos alguns capítulos aqui que é muito direcionado para quem é médico e quer ser investidor, né? Tem muitos médicos que nos seguem, que querem aprender mais a respeito disso. Tem muitos investidores aí que te seguem, que querem se aprofundar. Acho que a Suno pode ajudar. E esse nosso casamento aqui, né? Acho que tem muito para poder ajudar ao longo das próximas semanas. Então, conta um pouquinho do que a gente está preparando aqui para a turma. Basicamente, bom, Thiago é um amigo que eu já conheço há um bom tempo, já sigo há bastante tempo, e sou muito fã do trabalho da Suno. Inclusive, a Suno ajuda não só eu que sou um assinante da Suno, como os nossos alunos também. Então, a gente sempre tem recomendado. E o que a gente preparou? Basicamente, a gente vai falar aqui durante essa semana sobre primeiro, sobre as principais armadilhas, sobre os principais erros que os médicos cometem, que é a primeira coisa que vai acontecer. Então, quando o cara tá para formar ou ele se forma, ele já começa errando. E aí, vou falar um pouco sobre várias histórias que eu já vivi, que eu já fiz e que eu vejo as pessoas fazendo para que o pessoal não cometa esse tipo de erro, né? Junto com essas armadilhas que as pessoas cometem, que os médicos cometem, vem aqueles vícios sociais, que às vezes é uma coisa que vem passando de geração em geração, isso é uma coisa que a gente vai conversar, que fazem também eles se meterem em roubadas. Então, às vezes o cara acabou de se formar e se mete num financiamento de uma casa própria, uma coisa, tipo, muito além do que ele poderia pagar, e ele já acaba comprometendo todo o futuro dele, já numa primeira decisão errada que ele toma. Muitos se deslumbram com a grana que começam a ganhar ali, né, quando se formam, e aí acabam metendo os pés pelas mãos, esquecem de se especializar, fazer residência, acham que trabalhar daquele jeito, naquele pique, dando plantão, vai ser algo que ele vai aguentar para a vida inteira, e começa a passar o tempo, ele começa a se frustrar. Então, a gente vai falar bastante sobre essas armadilhas, sobre essas coisas que não devem ser feitas. Num segundo momento, a gente vai conversar muito sobre a questão de como se organizar financeiramente, né? Como você organizar um portfólio, o que significa curto prazo, médio prazo, longo prazo, que é outra coisa que o pessoal erra muito, né? Então, o cara quer, é um dinheiro que ele vai usar daqui a um ano, que tem prazo para ser utilizado, que ele vai precisar daquilo, por exemplo, para fazer residência, se bancar durante a especialização, e aí ele quer colocar em renda variável, em algo muito volátil. Então, a gente vai falar sobre essa questão de montar a carteira. E a gente vai falar também sobre investimentos, propriamente dito, e como a Suno pode ajudar os médicos na construção do patrimônio, na conquista da independência financeira. Porque uma das dores que eu vejo hoje é essa: o cara até se interessa, ele fala, não, poxa, eu vou agora, estou guardando dinheiro, consegui, me organizei, segui suas dicas, estou guardando, mas, cara, agora eu quero começar a investir. E aí, ele, às vezes, não tem tempo para ficar analisando um monte de coisa, ele precisa de uma consultoria. Qual que é o problema? Grande parte dos serviços oferecidos hoje em dia é aquele negócio que eu já te falei, o pessoal em cima para tentar vender produto ruim para ganhar comissão em cima. Ontem eu fiz uma pesquisa de mercado, eu sabia que a gente ia conversar hoje, fiz uma pesquisa de mercado no hospital. Então eu peguei uns 2, 3 colegas que eu encontrei por lá, encontrei, assim, os que estão começando a investir e tudo mais. Eu perguntei, tá bom, cara, como é que você está fazendo? Ah, não, eu peguei um assessor lá e tal, e todos eles tinham um COI na carteira, todos eles tinham alguns fundos que, não ganham nem da inflação. Então, é isso que, nosso trabalho aqui acho que vai ser esse, sabe, desmistificar essa questão aí, tentar mostrar que existem coisas muito mais fáceis, muito mais simples, e que vão gerar melhores resultados. Legal. Então é isso, vamos falar das armadilhas hoje, né? Hoje vai ser as armadilhas, certo, Michael? Isso.
Uhum. Bom, vamos lá. Quer falar algumas e eu comento? Eu lembro de outras também Cara, aqui. eu vou começar com a primeira, que talvez seja a mais comum de todas, e eu estou vendo isso agora cada vez mais, porque o pessoal está tendo acesso, né? Agora, por exemplo, hoje em dia tem muita informação sobre investimentos, tem se falado muito mais sobre dividendos, né? Sobre você ter uma renda passiva e tal. E aí o que acontece? Eu estou vendo um imediatismo do pessoal que está se formando agora, no sentido de, cara, ó, eu acho que eu não vou fazer residência médica, que a residência médica, para quem de repente não sabe, tá assistindo aqui, é a especialização. É aquela forma que quando você termina a faculdade, para você ser especialista, você vai prestar uma prova de residência, você vai fazer a residência médica, que é você se especializar em tempo integral, geralmente vai durar de 2 a 4, até 5 anos, dependendo da especialidade que você vai fazer, e nesse período você vai ganhar uma bolsa do Ministério da Educação, você ganha uma bolsa, e você vai se virar com plantas de outros por fora, mas você não vai conseguir juntar muito dinheiro, você não vai, porque é um momento que você está aprendendo, é um momento que você vai se tornar especialista. E eu estou vendo muita gente com esse pensamento de dizer assim, não, eu não vou fazer residência porque, pô, eu vou ganhar pouco. Então eu prefiro agora trabalhar bastante, juntar, e aí eu já vou começar a investir. Só que esse juntar, principalmente agora, nessa fase que a gente está, onde está uma demanda absurda, né, por médicos, pô, eu brinco que eu estou com o meu passe valorizado, né, porque eu sou intensivista também, então agora com tanto de UTI que está abrindo tudo, pô, muita gente querendo que eu vá trabalhar, eu tipo, pô, estou fazendo o que eu dou conta, né, mas a gente não consegue se desdobrar em dois, e os valores aumentaram. Então, muita gente que está trabalhando agora está achando que vai ser assim para sempre, que vai ter assim, vaga a rodo, que os valores vão ser sempre altos, e esse pessoal vai cair do cavalo. Eu já vi gente que está se endividando, fazendo financiamentos longos, se baseando nessa grana que estão ganhando agora nessa fase. Cara, isso é péssimo. Outro dia, pior ainda, outro dia eu vi uma história de um cara que formou e ele financiou um carro zero no primeiro mês antes de receber o primeiro salário. E, cara, os médicos, normalmente, a gente demora uns 3 meses para receber o primeiro salário. Então, ele vai ter a primeira surpresa dele já vai ser essa. Então, o primeiro... e aí, vai muito além do dinheiro, a questão de você se especializar. Eu falo que você está afiando o seu machado para você cortar a árvore de forma mais fácil. Como hoje, pô, eu fiz clínica médica, nefrologia e medicina intensiva. Eu trabalho como nefrologista, eu tenho um consultório, eu posso fazer plantão na hemodiálise, eu faço sobreaviso de nefro, eu coordeno UTI, eu sou rotineiro de UTI. Se eu quiser fazer plantão na emergência, eu posso fazer, tranquilo também, mas eu tenho opções. Agora, o cara que se propõe a só fazer o plantão e não se especializa, ele não tem essas outras opções. E a partir do momento, de repente, que ele seja substituído por outro que vai cobrar mais barato que ele não tem muito para onde correr. Então, o primeiro erro é não se afobe, vai ter um momento de você ganhar dinheiro, foque na sua especialização, no seu desenvolvimento pessoal, vai com calma, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida, cara. Esses anos que você vai, o pessoal fala, vou perder 2 anos, 3 anos, não, você vai ganhar, porque a partir do momento que você terminar a especialidade, você nada de braçada, você vai ganhar mais, você vai trabalhar com aquilo que você gosta mais, você vai ter mais opções, e você vai ser muito mais difícil de te substituir no mercado de trabalho. Então, o primeiro erro é não se afobe aí com dinheiro. E eu acho que isso aí também se aplica ao mercado acionário, Michael. Eu vejo muitos investidores que, quando vão abre a conta na corretora e acham que também vão ficar rico rápido lá e tal, vão começar operações de day trade de opções, né? E, cara, eu acho que o melhor caminho para quem quer construir um patrimônio na bolsa é esse investimento de longo prazo, a poupar todo mês e aplicar um pouquinho e tal. E o que eu vejo, você citou 2 anos, e eu cito também esses 2 anos ali de ambientação na bolsa, aquele momento que as engrenagens estão começando a ser ligadas e tal, né? Por quê? Eu chamo isso aqui de... como é que eu chamo mesmo? Tantos termos aqui. Zona de arrebentação. Zona de arrebentação. Né? Eu não surfo, né? Mas quem surfa tem aquele período ali, aquele espaço ali que você tem que passar da arrebentação para depois você ficar em alto mar mais tranquilo ali e você não vai tomar caldo, né? Muitos investidores morrem aqui nessa zona de arrebentação, que são esses primeiros 24 a 36 meses. Você bota lá R$1.000, R$2.000, às vezes até menos,
E, cara, os dividendos são poucos, são centavos, né? São às vezes reais que não pagam o busão, né? Não pagam o ônibus. Mas é aí que está começando a engrenar. Você não pode julgar uma engrenagem pela fotografia, você tem que julgar ela pelo filme, né? E o filme está começando ali. E eu vejo muita gente cometer esse mesmo erro que você citou na medicina, também nos investimentos. Se você é médico e está nos acompanhando aqui, não cometa esse erro duas vezes. O Michael deu um exemplo que eu até nem conhecia tanto por não ser da profissão, mas eu sei que esse erro se aplica da mesma forma na profissão, entre aspas, investidor. Cara, os primeiros 2 anos são talvez os mais difíceis. Depois, a bola de neve começa a girar, começa a ter... Os dividendos começam a comprar mais ações, mais cotas de fundos imobiliários, e daí, meu, ninguém mais para. Esses 2 primeiros anos, cara, e não é nem só a questão do dividendo baixo, né? Mas você começa a ver, às vezes, assim, pô, tem aqueles períodos de queda e tal. E aí você começa, pô, passa 2 anos, você coloca, de repente, você fala, pô, tô perdendo até para poupança, né? Tô começando agora e tal. E aí você começa a repensar, você fala, pô, será que eu tô certo mesmo? Putz, mas daí você volta, cara, é longo prazo, cara, é para 20, 30 anos, não é para agora. Então, calma, continua na estratégia que vai dar certo. E é muito engraçado. A hora que passa essa fase, você vê, cara, puta, ainda bem que eu me mantive na estratégia, ainda bem que eu continuei fazendo. E é como eu falei, da mesma forma na medicina, você não pode querer as coisas de forma imediata. E aí, aproveitando o gancho que você falou, o segundo erro que o pessoal tem cometido, e assim, isso daí também não é só na medicina, né? Porque a ganância, ela tá em todas as áreas, é algo do ser humano. Mas eu te contei, inclusive, esses tempos, histórias, né? Pô, de um médico que o cara colocou toda a grana que ele tinha juntado lá em 2 anos, sei lá, trabalhando, e ele colocou para alguém fazer vendas, descobertas de opções para ele. Ele nem sabia o que era aquilo. Aí o cara começa a ganhar 10 mil no mês, 15 mil no outro, com 300 mil investido. E ele fala, cara, nossa, sensacional, vou ficar rico e tal. E de repente ele perde tudo e ainda fica devendo. Esse cara me procurou, e, cara, ele falou de um jeito que eu fiquei com pena, porque ele falava para mim assim, Michael, foram 300 plantões, cara, que eu perdi, 300 noites fora de casa. Eu podia ter usado esse dinheiro, sei lá, para viajar com os meus pais, para fazer alguma coisa para mim e tal, não sei. Cara, eu perdi, e aí ele estava naquela, e aí eu expliquei, bom, erros aqui, primeiro, você tem que fazer a conta, tá? Então vamos lá, se com 300 mil você estava ganhando 15 mil por mês, cara, significa que, pô, não precisa trabalhar. Então, você, como médico, você vai trabalhar ali um pouco de tempo, ali você vai juntar uma boa grana, você vai colocar, você vai ter uma renda passiva, então, desse jeito, pô, garantida e tá feito. Então, você tem que pensar que se fosse assim tão simples, né, pô, a maioria ia entrar nisso e não precisava nem fazer mais nada na vida. E outra coisa, entrar em algo que você não conhece e ainda terceirizar isso para outra pessoa fazer por você. Então, foram, assim, uma sequência de erros baseados na questão da ganância, geralmente tem a ver com aquele negócio, mas meu amigo tá nessa e tá ganhando, eu quero ficar com medo de, pô, só eu tô de fora, só eu vou perder. Então, cuidado com esse tipo de coisa, porque vocês vão se meter em uma roubada pior que a outra. E um erro que é derivado desse que você falou é não entender os interesses das entidades envolvidas, né? Muitas vezes existem interesses antagônicos entre o que é o melhor para a empresa que te oferece um produto financeiro e o que é o melhor para você como cliente. Eu chutaria, eu não conheço a situação nos detalhes, mas eu chutaria que aquele que está oferecendo esse tipo de operação estava sendo remunerado com taxas em cima disso. E por conta disso, acabou vendendo algo que não necessariamente era de acordo com as necessidades daquele cliente. Eu acho que a medicina já superou esse conflito no passado, mas eu sei que existia no passado, né? Que muitas vezes quem pagava o médico era o fornecedor enfim, de remédios, né? Putz, isso aí é um dos piores conflitos que deve ter. Ainda deve ter uma outra coisa na medicina. Isso mudou bastante, né? Melhorou muito, foi muito escancarado, mas realmente existia muito isso, né? Então, do cara prescrever o remédio tal, né, de tal laboratório, e ele ganhar vantagens em relação a isso, e realmente nem sempre
Se o cara está fazendo isso, ele vai estar pensando no interesse do paciente, né? Ele está pensando no interesse dele. E é exatamente isso. Então, aí o que acontece? O cara forma, e aí vem, pô, olha, nós somos uma empresa especializada em cuidar do dinheiro do médico, portfólio, não sei o quê. Cara, e é sofrível quando você vai ver o que eles oferecem. E claramente são produtos que geram bastante comissão para eles. Então, olha, vamos fazer esse segurozinho resgatável aqui, aí é o canto da sereia, né? Tipo, e de novo, os caras não pensam, né? Pô, fazer um seguro resgatável é caro. Ah, mas eu vou resgatar todo o meu dinheiro corrigido no final e eu ainda tenho um seguro. Aí você fala, cara, como é que a seguradora é bilionária, velho? Se ela fizesse isso, né? Tipo, se ela te devolvesse todo o seu dinheiro corrigido e ainda te desse um seguro, que muitos vão acabar utilizando, cara, tava falida. Então, e aí você tem que começar a pensar assim, como é que esse pessoal ganha dinheiro? Então, tem que colocar isso na cabeça para você parar de cair em rascada. Então, aí vem o pessoal oferecer imóvel na planta, para o cara que, no momento, ele nem precisa de um imóvel, mas daí vem com aquela ideia assim, olha, nós vamos te vender um imóvel que você vai pagar 300 mil nele e você vai vender por 600. Pô, 100% de lucro, olha que maravilha. Mas não conta que, tipo assim, que assim como ele vai querer vender no final, essa obra vai ter mais trocentos querendo vender e vai ter assim, uma oferta muito grande, não vai ter demanda para tudo isso, e ele nunca vai vender nesse preço. Fora isso, ele não fala da liquidez super baixa que tem o imóvel, não fala que quando o cara, que vai atrasar essa obra para caramba, cara, tem um prédio aqui atrás, que era para ter sido entregue acho que uns 4 anos atrás, está terminando ainda. Então, assim, quem comprou achando que ia morar lá, se ferrou. E aí ele não conta também que depois que te entregam o prédio, o apartamento, ainda vai ter um monte de coisa para ele fazer, que ele vai gastar muito dinheiro naquilo, então acaba tendo esse problema, e o pessoal cai muito nessa daí. Então, vem aquele negócio de consórcio, cara, vem um monte de coisa. Isso quando o cara não vai no banco, e aí esse é um exemplo um amigo meu uma vez me mostrou a carteira dele num grande banco, e era um cara que tinha uma quantidade considerável de dinheiro. E, cara, eu analisei, e eu dei uma olhada, e assim, praticamente todos os produtos que ele tinha perdiam para a inflação. E tinham coisas, assim, grotescas do estilo um fundo de ação, que era monoação, que só comprava uma ação. Então, ele pagava uma taxa simplesmente para os caras comprarem uma ação. Eu falava, assim... E aí, quando você para pensar, pô, o cara é médico, esse exemplo que eu estou te dando é um cara que é anestesista. Pô, o cara é anestesista, o cara é inteligente, pô, intensivista também. Como é que o cara não olha isso, não tem a mínima noção? E foi quando eu comecei a ter essa vontade de explicar isso para o pessoal. Falar, cara, é mais simples do que vocês pensam, olha só, vou te mostrar aqui. Então, esse tipo de exemplo, assim, é bem, bem comum, sabe? Muito, muito. E acho que é uma derivada do que eu estava falando anteriormente, isso aqui, né, cara? Muitas vezes o que é oferecido para você não é o que é melhor para você, é o que é melhor para a instituição. E você botou magicamente ali uma frase que eu vou até dar uma tuitada saindo daqui, falar assim, cara, você tem que sempre se perguntar como a instituição XYZ ganha dinheiro. Como assim o cara tá é uma magia isso aqui? Isso aqui é um presente, caiu do céu. Caiu do céu. Você me achou bonito, né? Você me achou bonito que você quer me dar essa grande oportunidade aí, porque não estou entendendo, né? Parece que não tem vantagem nenhuma para ele, né? Então, é isso aí, cara. É tentar entender como é que eles fazem dinheiro. E eu já vou dar o spoiler. Fazem às custas da sua ignorância, tá? A sua falta de conhecimento é o que gera dinheiro para eles, porque você vai acabar caindo em um monte de cilada. E aí tem outra coisa, Thiago, que eu gosto muito de falar, cara, que são os vícios sociais, tá? Na medicina isso assim, tá muito enraizado. Então tem aquele negócio, porque antigamente o médico, né? Então, pô, o cara podia fazer qualquer besteira que ele quisesse com a grana, porque ele ganhava tanto dinheiro, de forma tão fácil, tinha, né? Tão pouco médico, não tinha convênio, o cara só cobrava particular, que o cara terminava, no mínimo, cara, com uma fazenda, com um monte de imóveis, recebendo aluguel e beleza, por mais burrada que ele fizesse. Hoje em dia, você já não pode cometer aquele bando de burrada. E aí vem, lá das gerações anteriores, os vícios sociais. Cara, isso principalmente as médicas, a maioria do público que me segue, e a maioria dos alunos do Além da Medicina são médicas, são mulheres. E, cara, elas sofrem muito uma pressão quando se formam, que é assim, o pai chega para elas e fala, você é médico, você não pode viver de aluguel. Isso tá errado, você tem que comprar seu apartamento próprio, você tem que comprar sua casa própria. Porque aí é algo garantido. E aí vem a frase, cara, que eu odeio, que chega a me dar arrepio, que fala assim, se você financiar, você está pagando algo que é seu. Se você alugar, é dinheiro jogado fora.
como se o financiamento, né, o juro enorme que você vai pagar para o banco, você não estivesse pagando aluguel, não estivesse jogando dinheiro fora. Então, de novo, por causa desses mitos, o pessoal acaba se metendo em rascada. O que eu tenho de aluna, cara, do Finanças, que fala para mim, olha, meu pai e meu irmão estavam me enchendo para eu comprar, eu assisti suas aulas e falei, não vou. Eu falei, hoje a melhor coisa que eu fiz foi isso, não ter me metido numa dívida. Pô, agora eu tô tranquila, tô com a minha reserva, tô fazendo minha residência, vou terminar daqui a um ano. Então, esses vícios sociais são muito complicados. E é um negócio, o tal de querer impressionar os outros, né? Você parecer rico e não ser rico. Essa semana mesmo, por coincidência, um dos meus alunos, ele me mandou a foto lá, um vídeo, na verdade, da casa dele que ele está vendendo, que é uma casa que não é dele, é do banco, né? Eu brinco, porque está financiada, né? Um monte. E ele resolveu que tá difícil, tá só pagando dívida, e ele fez as contas e viu que saía muito mais barato para ele morar de aluguel e tudo mais. E você olha a casa, que é uma casa de cinema, um negócio, tipo, estrondoso. E daí aquilo que eu falo, quando você olha e fala, esse cara deve ter muito dinheiro, deve ter muitos milhões guardados. E ele não tem nada, ele está endividado. Então, esses vícios sociais, eu acho que é uma coisa interessantíssima do pessoal tomar muito cuidado. E cuidado com esse negócio das dicas de antigamente, né? Não, você tem que comprar imóvel físico para alugar, é o melhor investimento. Não, você tem que comprar consórcio, que é uma coisa... Então, cuidado, não é bem assim. Exatamente. Eu até estava escrevendo outro dia uma coisa que vai um pouco até contra o que eu sempre falei historicamente. Eu sempre fui um dos advogados aqui dos aluguéis, mas o que aconteceu? Os juros caíram, né? E eu, na verdade, eu sou um advogado da matemática, né? E eu acho que é muito para caso a caso. E eu acho que em alguns casos, mesmo na ponta do lápis, eles pegam o lápis, pegam o papel ali e faz conta. Tem alguns casos que agora, com essa taxa de juros que a gente tem, que é menor talvez da história do Brasil, pelo menos a menor da nossa vida, começa a fazer sentido, talvez, o financiamento imobiliário. E de todos os financiamentos, é o único que presta, né? Porque os outros ali... Sim, sem dúvida, sem dúvida. Cara, falou em... Se vocês estão vendo aqui, vocês médicos que estão vendo, cara, falou em financiamento que não é imobiliário, joga no lixo. Pega o financiamento ali, ó, e joga fora. Falou em... Tá querendo um imóvel? Pega o lápis, pega o papel, né, e faz conta. Faz conta ali, faz 3 cenários. Comprando à vista, comprando financiado e alugando, e compara com o custo de oportunidade. Né? Você já faz conta de custo de oportunidade no seu dia a dia. Poxa, que nem você falou ali, foram 300 plantões. Olha o custo de oportunidade do cara, né? Esse investimento ruim custou para ele 300 plantões. Né? Você tem que fazer o custo de oportunidade. Às vezes é melhor comprar à vista. Poxa, chegou um cara lá mega... Um amigo meu mostrou um imóvel que ele comprou essa semana, eu nem acreditei, assim. Ele comprou uma mansão ali, uma mansão não, mas uma casa bem bacana ali perto do Morumbi, pagando $1.000 por mês. O cara tava enforcado, e daí ele combinou com o cara, vou te pagar $1.000 por mês pelo resto da sua vida. E o cara topou, né? Eu falei, caramba, cara, $1.000 por mês, o cara... Por que o cara fez isso? O cara tava enforcado lá e aceitou. Opa, daí vale a pena, né? Então, é tudo uma... Eu não tenho amor por aluguel, eu não tenho amor por casa própria, eu não tenho amor por financiamento, eu tenho amor à matemática. Matemática, exato. Você citou aí os vícios sociais. O vício social que eu acho que as pessoas deveriam ter é o vício social da ponta do lápis aqui, da matemática. Fazer conta, exato. Fazer conta. Eu mostrei outro dia, inclusive eu fiz um post no meu Instagram, mostrando exatamente, dando o exemplo do apartamento que eu moro hoje. E como, assim, apesar de eu ter a grana, por exemplo, para comprar ele à vista, como para mim não faz sentido, porque esse dinheiro hoje investido em proventos, ele me paga mais que o aluguel e o condomínio juntos. Então, para mim, não faz sentido hoje, por exemplo, comprar ele à vista. Aí fiz uma simulação de financiamento também para mostrar lá para o pessoal e tal. E aí era pior ainda, eu pagaria 2 vezes o valor do apartamento. E é como você falou, tem que fazer a conta, vai depender muito de caso a caso, né? Nesse caso aqui, como o preço do aluguel é muito barato, aqui onde eu moro,
ele acaba, para mim, não valendo a pena. Eu prefiro pegar, assim, usar a grana, pago o aluguel e investir o resto, entendeu? Mas, sim, faria sentido se fosse um aluguel muito mais caro, com certeza. Valeria mais a pena eu pagar à vista, porque, de repente, nada no mercado me daria aquele yield, né, aquela porcentagem ali, equivalente à questão do aluguel. O que mais temos de armadilhas aí, Michael? Bom, vamos lá, cara. Então, assim, a outra armadilha que eu vejo, que o pessoal cai demais, é aquilo que a gente falou um pouquinho no começo, você já deu uma pincelada, mas é tentar fazer dinheiro muito rápido, tá? E aí isso vale não só para os investimentos, mas na profissão também. Cuidado, porque vai surgir para vocês, às vezes, alguma promessa ali. Olha, vem trabalhar aqui no interior e tal, e olha, a gente vai te pagar X, que às vezes é o dobro do que o mercado está pagando. E aí, não, olha, você vem para cá, você vai trabalhar aqui, ó, tranquilinho, é só aqui um hospitalzinho pequeno, e você vai ganhar o dobro e tal. E aí o pessoal se ilude com isso aí, e vai para lá, e aí as perguntas que você tem que fazer, pô, por que estão me chamando para ir para lá? Por que não parou o médico lá? O que está acontecendo, né? Por que estão precisando de mim, o recém-formado, se é tão boa assim essa proposta? E aí, quando você chega no lugar, geralmente o que acontece? Aquele hospitalzinho lá que era para você trabalhar, no final das contas, você vai ter que ser o cara que vai ficar 24 horas por dia de sobreaviso, qualquer emergência que tiver, vão te chamar. Às vezes, você é o único médico da cidade, então aquele valor passa a já não ser um valor tão interessante assim. E o pior, é muito fácil de você tomar calote. Acontece muito do pessoal ir, primeiro mês até pago, segundo mês, putz, não deu, não rolou, terceiro mês não rolou. Lá para o quarto mês, quando o cara vai, de repente, ameaçar, querer pedir para receber, ele acaba sendo chutado da cidade, ele sai com uma mão na frente e outra atrás. São calotes, são muito comuns. E por que isso acontece? Muitas vezes por essa questão do cara se achar mais esperto. Então, pô, olha, tem esse negócio que vai me pagar o dobro, o triplo do mercado, cara, olha como eu sou esperto, olha essa oportunidade que caiu no meu colo. Então, pô, eu vou aproveitar isso aqui e vou me dar bem. E, geralmente, ele se dá mal. E aí, eu acredito que nos investimentos você tenha exemplos de oportunidades que caem no colo, né? E esse tipo de ganho acima do mercado, que é muito comum, né? Ganho acima do mercado é possível, mas nunca cai no colo, cara. Todos os bons negócios que eu fiz na vida no mercado acionário, para não dizer todos os negócios na minha vida, eu que tive que ir atrás, eu que tive que fuçar, eu que tive que ligar para as minhas fontes, ligar para os colegas. Nunca me ligou um gestor amigo e falou: Thiago, seu dia de sorte, quer multiplicar seu capital? Mesmo porque geralmente o cara vai fazer na conta dele, né? Isso daí. Então, cara, não existe dinheiro fácil na vida. O único dinheiro fácil está em vender promessas de dinheiro fácil. Dinheiro fácil, exato. Não, isso é uma coisa de louco. Eu costumo falar para os meus alunos que é o seguinte: oportunidades não existem. Na verdade, sendo exagerado, né, não existe. O que vai acontecer? Podem aparecer situações que você vai se beneficiar, mas vai depender do seu preparo, do seu estudo, da sua disponibilidade para fazer aquilo acontecer. E aí, sim, poxa, legal, foi uma oportunidade, mas dependeu de algo que você tinha para dar em contraparte ali, né? Quando eu terminei minha segunda residência, e eu acabei vindo para a cidade onde eu estou, eu fui chamado para fazer parte de um grupo, de uma empresa de plantões médicos e tal, e nessa época eu fui chamado porque eles precisavam de alguém que tivesse a especialidade em clínica médica, e eu tinha. Então, pô, foi uma oportunidade? Foi, mas eu estava preparado, eu tinha aquilo que eles precisavam e eu tinha que trabalhar junto com eles. Não era assim, vamos te dar dinheiro de graça. E aquilo foi muito bom para mim, sabe? Foi um negócio muito bom, gerava ali um caixa muito legal. Mas, de novo, não foi algo que chegaram para mim assim: olha, está aqui na sua mão, você não precisa fazer nada e vai ganhar dinheiro à toa, né? Então, isso realmente tem que tomar muito cuidado. Mais uma armadilha, Thiago? Mais uma aí. Bora. Então é o seguinte, cara, outra armadilha que os caras fazem de quando se formam é começar a pensar nos gastos em plantões. Porque a gente tem essa facilidade, né? Então, aí o que o cara chega? Ele chega lá e aí ele olha, sei lá, ele olha um carro e ele quer financiar aquele carro. Um carro caro e tal. Ele não pensa na manutenção, ele pensa só na parcela do financiamento, o que é outro erro bizarro. O pessoal só pensa na parcela, não olha o juro, não faz a conta, não bota para ver quanto que ele vai pagar mais.
Ah, beleza. E o cara fala assim, pô, para pagar a parcela desse carro, cara, é só pegar mais 2 plantões. E ele começa. Ele pega mais 2 plantões. Cara, mais 2 plantões já dá uma ferrada na semana do cara. Aí, daqui a pouco, velho, ele se frustra porque ele não tá conseguindo usar aquele carro, porque ele tá tendo que dormir no hospital direto, tá fazendo 2 plantões noturnos na semana a mais e tal. E aí, nessa frustração dele, o que ele pega e ele faz? Ele, cara, ele começa a procurar mais coisa para consumir. Aí ele vai lá e ele acha um outro. Não, porra, cara, isso é, pô, eu mereço, eu trabalho pra caramba, velho. Ah, eu quero comprar esse negócio, cara, esse relógio caro, sei lá o quê. É só mais um plantãozinho eu consigo pagar. E aí, quando ele vê, são 3 plantões a mais que ele está fazendo para pagar aquilo ali. E, cara, isso vira um ciclo vicioso, esse negócio do eu mereço, que cada vez ele está trabalhando mais, cada vez ele vai usufruir menos daquilo que ele está comprando, daquilo que ele está, né, adquirindo, e cada vez mais ele vai se sentir frustrado e cansado, e ele vai tentar compensar aquilo comprando mais coisas. Eu já vi, assim, vi colegas caírem nesse ciclo e, assim, virar uma bola de neve interminável. Do cara, assim, daqui a pouco ele tá, assim, mesmo se lascando de dar plantão, ele não tá dando conta de pagar as parcelas das dívidas que ele fez. Outro dia, um cara me procurou, um aluno, inclusive entrou para o curso, ele tinha 7 empréstimos em banco. E ele fazia um empréstimo em um para tentar quitar o outro, e, cara, e daí ele, e assim, e ao invés dele juntar grana para poder pagar aquilo ali de uma vez, aí ele comprava mais uma caminhonete, e aí ele deixava, e aí ele ia no banco e renegociava a parcela, ou seja, né? Ah, não, mas olha, a parcela vai ficar mais baixa. Cara, mas você não percebeu? Você vai pagar durante muito mais tempo, que daí você vai pagar absurdamente mais, de novo, nessa falta de fazer as contas. Então, pensar nas coisas em plantões, cuidado. E outra coisa importante, cara, médico não costuma colocar os gastos na ponta do lápis, numa planilha, organizar e tal. E quando o cara para ver, ele toma susto, cara. Toma muito susto, porque quando ele percebe, ele está gastando, às vezes, pô, milhares de reais ali, cara, em comida fora, em restaurante, coisa que ele não precisava. Então, o primeiro passo que eu sempre falo para o pessoal, cara, se organiza, bota na ponta do lápis quanto você está ganhando de cada lugar e tudo que você está gastando. É um saco, é chato você fazer isso e tal, mas, cara, faz isso por uns meses, só para você tentar entender. E aí, eu já vi gente assim que falava para mim, Michael, não sobra para investir. Cara que ganhava 40, 50 mil, não sobra nada. Não sobra. E aí, cara, bota na ponta. Quando o cara bota na ponta do lápis, ele começa a ver que tem um monte de besteira que ele pode cortar ali, e aí ele começa realmente a investir e dar início ali na vida financeira dele. Cara, é isso daí. Eu confesso que durante muito tempo da minha vida, durante uns 2 anos, eu olhava, eu juro por Deus, eu olhava a despesa todo dia, você acredita? E... Aí é maluquice. Não, mas depois eu parei, cara, eu nem olho mais despesa da minha vida, pra falar a verdade hoje. Mas eu também não tenho mais, não tenho tanta despesa, porque eu sou feliz com o que tenho. Mas isso vira automático, Thiago. Assim, você vai ter que fazer esse esforço no início, até o momento que você entenda seus gastos, que você consiga traçar um mapa do que é os seus gastos e seus ganhos. Vai chegar um momento que você você já vai saber mais ou menos como é que é, aí você não precisa ficar fazendo continha, botando na planilha e tal. O que eu recomendo é fazer no início e, pá, de repente, cara, aí você ficou 1 ano, 2, que você não tá mais vendo isso, mas você começou a perceber que tá ficando mais apertado para investir, você investiu menos ali num ano do que no outro, aí vale a pena você rever isso daí, né? Recolocar novamente para você ver onde é que está o erro ali. E acho que isso torna tudo muito mais visual. Eu gosto muito disso, porque, cara, assim, você fazer de cabeça, você perde a noção. É igual quando você vai para os Estados Unidos e vai começar a comprar as coisas em dólar lá fora, né? Porque o dólar estava mais barato. E, cara, você começar a comprar, você não... Quando você via, pô, caramba, tá acabando dinheiro, tô no segundo dia aqui ainda. Então, você tem que realmente se organizar, porque você não percebe aquilo que está acontecendo. É isso aí. Acho que falamos das principais armadilhas, né, Michael? Acho que sim. E o que nos espera amanhã? O que os médicos podem esperar da gente amanhã? Boa. Cara, amanhã, eu acho que aí, para a gente começar a falar já de como o cara vai organizar a vida financeira dele e como é que ele vai montar um portfólio. Porque, assim, a dúvida da galera é a seguinte, então, beleza, me organizei, tô conseguindo guardar, todo mês estou reservando uma parte, mas e agora?
Onde é que eu coloco, né? E aí vem aquela pergunta, né? Qual é o melhor investimento? Eu acho que isso a gente pode desmistificar amanhã, explicar muito sobre objetivos, metas de longo prazo, curto prazo e tal, o que seria mais adequado para cada perfil. Acho que vai ser um bate-papo bem legal. Então é isso, Michael. Muito obrigado também a quem está nos acompanhando. Vai ser super legal essa semana que a gente vai estar fazendo esses materiais juntos e acho que vai ajudar muito todo mundo da classe médica aí que está nos acompanhando. Quem não é médico também que estiver acompanhando, acho que vai aprender também, porque eu acho que esses erros todos que você falou, muitos deles se repetem, né? Não é exclusivo para médico, é para advogado, para jogador de futebol, para o que você falou acho aí que não é dá muito para os diferente. profissionais liberais aí, né? Dá para tirar muita lição aí. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.